Olá, começa agora o programa Resenha Livre. Em nossos estúdios eu recebo hoje meu colega de trabalho, que também é procurador federal, o Dr. Edgar Palharani Sampaio. E o tema da nossa discussão hoje é a PEC das domésticas. Uma lei, né, Edgar, que surgiu em um momento muito oportuno e amplia os direitos desta categoria. Antes de mais nada, vamos definir para as pessoas que estão em casa e muitas vezes têm uma certa dificuldade, o que é e quem é que pode ser considerado um empregado doméstico? Copeiro, o babá, o cuidador de idosos, o motorista particular, enfim, as pessoas que trabalham para uma pessoa ou uma família no âmbito residencial, ou seja, fazendo coisas ligadas à residência, né, ao domicílio. Quer dizer que, por exemplo, um motorista que trabalha para uma empresa, embora a atividade seja a mesma, aquele que trabalha na casa é diferente para fins da legislação daquele que trabalha na empresa? Isso. É que tem duas legislações, basicamente, a CLT e a Lei dos Domésticos. E os direitos e deveres de cada um deles são diferentes. Então, assim, o motorista, né, ele pode trabalhar tanto para a família, como pode trabalhar para uma empresa ou para algo que tenha uma finalidade lucrativa. Na família não há lucratividade, não se busca o lucro. Então, esse mesmo motorista, ele pode ser motorista, né, empregado doméstico, se trabalhar para a família, e pode ser um empregado seletista, com direitos da CLT, se trabalhar em algo que tenha uma atividade econômica lucrativa. A mesma coisa, então, é a faxineira. Se ela trabalha numa casa, ela é doméstica. Se ela trabalha numa empresa, ela é seletista. Exatamente. Acontece a mesma coisa. Então, não é a natureza do trabalho, e sim a finalidade. Se tiver finalidade econômica, não é trabalho doméstico. Isso. A finalidade lucrativa, né, é o que vai fazer com que você enquadre o empregado como doméstico ou como empregado seletista, né? Na família não há a busca do lucro, então o trabalho desenvolvido para ela, seja na forma de faxina, né, ou de como motorista, enfim, copeiro, ou até de cuidador de idosos, etc., não é um trabalho seletista, mas sim doméstico. Da mesma forma, por exemplo, se eu tenho na minha casa uma pequena confecção, ou eu faço bolos, faço tortas e contrato alguém para me ajudar. No âmbito domiciliar, o trabalho é realizado. Certo. Mas a finalidade é vender aquele produto. Então, nesse caso, essa pessoa que trabalha comigo na minha casa não pode ser considerada empregado doméstico. Exatamente. Essa pessoa não será empregada doméstica e ela terá os direitos da CLT, que são um pouco mais amplos do que o direito dos domésticos. Você acha que com o advento dessa nova alteração, a situação dos empregados domésticos realmente melhorou? Veja bem, desculpem. Em termos de direitos, sim, ampliou os direitos que eles agora têm. Só que houve, em contrapartida, o problema da perda de cargos, né, de posse de trabalho. Teve muito desemprego, né? A gente vê hoje muitas empregadas que perderam o emprego por conta da nova lei. Exatamente. Muitos empregadores domésticos... Você tem uma noção de quantos ficaram desempregados por conta da lei? Olha, foi feito um estudo pelo IBGE, compreendeu o período de setembro de 2012 a setembro de 2013, parece que houve cerca de 140, perda, né, de postos, 140 mil postos, ou seja, empregos. Significa que as pessoas ficaram intimidadas com a nova lei? Sim. Ou acharam que não teriam condições de arcar com os encargos trabalhistas e com tudo isso? O fato é que os empregadores se sentiram acuados, né, com receio, né, de não poderem arcar com os novos encargos da lei, né? E por isso alguns resolveram antecipadamente até, porque alguns desses direitos não estão em vigor ainda, né, mas até de forma antecipada já rescindiram o contrato de suas empregadas e, portanto, algumas pessoas perderam sim o emprego em razão disso. E você acha que, do ponto de vista social, ainda constitui um avanço, mesmo tendo decorrido dessa lei,
esse número expressivo de desempregos? Olha, do meu ponto de vista, houve sim um avanço, né? Porque esta categoria, ela era diferenciada, ela não estava em pé de igualdade com os demais, né? E com a nova legislação, eles estão conquistando novos direitos, né? Evidentemente que isso tem as consequências, né? Mas foi um avanço, né? É impossível que, nesta altura da civilização, as pessoas ainda sejam tratadas de forma diferente. É inadmissível. Então, é um avanço. Com relação ao direito comparado, a nossa legislação atual, ela acompanha a legislação dos outros países com relação ao doméstico? Ela está para trás? Ela está para frente? Qual é a nossa posição com relação ao direito comparado? Em relação ao direito comparado, agora nós estamos, acho que, em pé de igualdade em relação aos estados que não fazem um tratamento diferenciado, né, entre os diversos tipos de empregados, né? E o fato é que em países onde o trabalho doméstico é equiparado, né, já se sente de forma mais antecipada os efeitos disso, ou seja, há menos empregados domésticos, né, em países, por exemplo, da Europa, nos Estados Unidos, né, do que há aqui, exatamente porque os custos, né, os encargos são mais altos. E você acha que é uma tendência também aqui? Porque eu estou vendo hoje, muitas pessoas já comem fora, levam a roupa na lavanderia. A gente vê que o número de lavanderias tem aumentado bastante, até em cidades menores, como Votuporanga. Hoje a gente tem diversas lavanderias e a gente vê as pessoas comendo muito fora e cada vez parece que vai ter menos espaço para a empregada doméstica dessa que fica, né, a mensalista. E em casa sempre vai alguma ex-empregada procurar ver se eu não quero pegar de volta, porque elas dizem que não tem mais um emprego por mês, que todo mundo está optando por fazer só a faxina e essa coisa toda. E você acha que isso é reversível ou que a categoria da empregada doméstica mensalista é uma profissão que está caminhando para a extinção? Olha, a tendência, né, é que não caminhe para a extinção, mas talvez para a diminuição, né, da quantidade de pessoas que vão se manter dentro dessa categoria. Porque parece-me que cada vez mais há uma tendência de que os empregadores ou ex-empregadores domésticos mudem a forma de contratação para contratar pessoas autônomas, pessoas que vão lá 1 ou 2 vezes por semana para fazer parte do serviço, né? Que acaba saindo bem mais barato. Teoricamente sai mais barato, porque a pessoa vai pagar apenas a diária, né, o dia de serviço e, enfim, só que possivelmente essa mesma pessoa vai ter que assumir alguns serviços que antes eram feitos por essas empregadas, né? Quantos % a gente pode atribuir para os encargos? Certo. Com esse advento dessa nova legislação, se tudo isso que foi proposto for regulamentado, quantos % daquilo que o empregado ganha vai ser transformado em encargos? Certo. Veja bem, a lei está sendo elaborada ainda, né? Então ela está na fase de projeto, né? Mas já se pode antever mais ou menos o que vai sair nesta lei, se nada mudar, tá? Então o empregador, por exemplo, ele vai ter um encargo, né, de cerca de 12% entre previdência e FGTS e seguro para acidente do trabalho. Está distribuído, né, a alíquota entre 8% para o INSS, né, e 3,2% para o FGTS e 0,8% para o seguro de acidente de trabalho, então cerca de 12%, tá, o encargo. O empregado, cerca de 8%, ele vai ter um desconto para o INSS de 8%. Então, para o empregador, na verdade, não houve uma grande mudança em termos de encargo. Quanto que é agora? Quanto era antes, quanto é agora e quanto vai aumentar se essa lei a regulamentação for aprovada? Em termos de encargos, tá, tributários, praticamente não vai haver mudança para o empregador doméstico. Por quê? Ele já pagava 12%, né, de sua parte para o INSS. Ele não pagava o FGTS, por exemplo, nem o seguro de acidente de trabalho. Mas o que foi feito agora, pelo menos é o que está no projeto, ele vai continuar pagando cerca de 12%, só que vai diminuir o encargo para o INSS de 12% para 8%. Vai dividir, então, o encargo. E isto, 3,2% vai para o FGTS e 0,8% vai para o seguro de acidente de trabalho. Conclusão, em termos de encargos tributários, eles vão ser mantidos.
Não mudou nada, então? Não mudou. Então, na verdade, o que poderia se considerar como algo oneroso para o empregador incide mesmo sobre a questão das horas extras. Exatamente. Que antigamente não existia hora extra para empregado doméstico, né? Havia, assim, uma certa controvérsia, mas, em princípio, a legislação, né, não fazia essa previsão, né? Muito embora já houvesse alguns julgados, né, favoráveis ao pagamento e tudo mais, né? Mas o fato é que agora está regulamentado assim, de forma clara e objetiva a questão. As horas extras são devidas, né, e com acréscimo de 50%. Isso é uma coisa que é inegável, né? E também a jornada de trabalho agora foi disciplinada, né? A legislação agora prevê expressamente qual é a jornada de trabalho do empregado doméstico. Então, o que acontece é que hoje o empregador doméstico, ele se vê obrigado a respeitar esses direitos, né? E, por exemplo, as horas extras só serão devidas se elas forem realizadas. Logo, se o empregador não exigir que o empregado trabalhe além da jornada normal, ele não vai ter o encargo das horas extras. Uhum. Né? A mesma coisa da jornada. Né? Ele tem que respeitar direitos como intervalo para descanso e tal, coisa que antes não estava previsto. Mas não é encargo financeiro, né? Essa questão do intervalo para descanso é uma coisa que é bem complicada, é bem polêmica, porque as empregadas, o que elas pretendem é sair mais cedo, elas querem fazer 7 horas e não 8, e não querem esse descanso. E se o patrão concordar com isso e permitir que ela saia e não faça o intervalo, o patrão está incidindo também em um ilícito com relação a essa nova norma, não é? Exato. Como é que é isso? Explica para o pessoal de casa essa questão do intervalo, que eu acho que ninguém entendeu isso aí ainda, como que é para fazer. Certo. Na verdade, o que houve, né, é o que está sendo posto, né, já na nova legislação e também no projeto de lei que está em andamento, né, porque existem 2 normas aí básicas a respeito dessa mudança, transformação. Uma delas é uma mudança que já foi feita na Constituição, né, e uma outra é um projeto de lei que está em andamento ainda para acabar de regulamentar esses novos direitos dos domésticos, né. O intervalo para o descanso, né, consiste, para descanso, para refeição e descanso, ele consiste em permitir que o empregado possa ter um intervalo para fazer essas 2 coisas. Então, vai de 1 até 2 horas esse intervalo. Ora, quando a pessoa trabalha numa empresa, fica fácil, né? Na hora do intervalo para refeição e descanso, ele vai para um outro lugar, vai para o restaurante, vai para casa, ele sai do ambiente, né, do trabalho, então fica fácil respeitar o intervalo. Mas quando a pessoa permanece, né, no mesmo local em que ela trabalha, como por exemplo, né, a doméstica, fica um pouco mais difícil. Mas principalmente porque geralmente quem precisa de doméstica não está em casa para fiscalizar se ela vai descansar ou se ela não vai. Exato. Às vezes a patroa fala, olha, você vai ter o seu horário de descanso, só que ela não faz isso, porque ela não tem para onde ir. Só que se o patrão também permitir que a empregada saia antes e não conceder esse intervalo no meio do período, ele também está incidindo em um ilícito, é isso? Exatamente. Depois ele poderá ser cobrado se ele atender a essa solicitação da doméstica. Sim, poderá, porque é um direito da doméstica, né, esse descanso. Agora, nós temos que pensar, eu acho, né, qual é o objetivo desse período de descanso? Qual é a finalidade dele? Né? E a finalidade dele é propiciar o lazer, propiciar o descanso propriamente dito e saúde, né, basicamente. Então, é uma medida são medidas assim que o legislador quis, né, proteger a empregada, às vezes até contra a vontade dela, que de repente queria sair mais cedo em vez disso. É o que elas querem. Mas em termos assim de saúde física, mental, psicológica, a pessoa precisa ter um intervalo de descanso dentro do horário de serviço. Então, é nesse sentido que a lei veio, para fornecer isto, né? E às vezes a pessoa não quer isso, mas é fato, né, que se ela trabalhar, né, e não descansar durante um período, né, necessário para isso, ela pode sofrer consequências na saúde, né, no aspecto psicológico, né, enfim. Mas na prática não funciona, porque como ela vai descansar, vai ficar lá sentada? Para ela descansar, ela teria que poder ir para a casa dela, dar um tempo para ela poder deitar, descansar realmente, mas ali fica aquela situação, né? Eu acho que isso aí não funcionou direito, não. Exatamente. Então teria que ter a permissão de um espaço, um tempo maior.
que ela pudesse ir fazer as compras e voltar mais tarde, porque é um tempo que não dá, quando elas moram longe, não tem circular naquele momento, não dá para até ela chegar na casa dela, está na hora dela voltar, ela vai passar todo o período de descanso no ônibus. É uma coisa que não funciona. E na casa é difícil também, porque a pessoa não tem um espaço próprio, né? Exato. Então, então quer dizer que, em resumo, se a empregada preferir, eu não quero ter esse horário, eu quero sair mais cedo, o empregador não deve ceder, deve dizer não pode, não faça isso, porque vai depois te causar um passivo trabalhista. Exatamente. O que vai ocorrer? A pessoa que trabalhou num horário que ela teria que descansar, ela teria o direito ao descanso e trabalhou, então o que aconteceu? Você retirou dela, né, um período de descanso. Você vai ter que recompensar isso de forma financeira, né? Já que você não concedeu, já passou, não deu mais, né? Se a pessoa ainda estivesse trabalhando, você poderia, né, impedir que a partir de então, né, continuasse a não oferecer o período para descanso, né? Mas já foi, a pessoa já trabalhou no período que teria que ter descansado. Então você vai ter que indenizar isso, vai ter que pagar essas horas, né, para compensar. E óbvio, a pessoa entrando com uma ação, comprovando que trabalhou no intervalo para descanso, o empregador e se você permitir também que a empregada saia após as 7 horas, mas sem nenhum descanso, 7 horas de trabalho sem nenhum descanso, também você está incidindo em outro passivo. Porque, veja bem, o que acontece é o seguinte, se a pessoa trabalha, né, mais do que 6 horas contínuas, tá? Sem descanso. Não pode ser contínua, tem que ter ela vai ter que ter um intervalo que vai de 1 a 2 horas. Né? E, portanto, se isso não for oferecido, está violando a legislação. Com relação aos cuidadores, é um problema também bem difícil, né? Porque quem necessita de cuidador, precisa de cuidador em todos os períodos. Então, agora precisa fazer 4 turnos. Isso, é complicado mais ainda do que empregado doméstico. Porque ainda tem que fazer o final de semana, né? Então você tem que ter 4 cuidadores. Se você tem um idoso acamado e você precisa trabalhar e para manter esse idoso em condições de segurança e higiene, você tem que ter 4 cuidadores hoje, é isso? Isso seria, veja bem, do ponto de vista prático é o que deveria acontecer. É óbvio que fica difícil do ponto de vista financeiro, fica difícil, né? Porque você também não tem nem onde colocar o idoso, né? Exatamente. Você está com um idoso doente na sua casa, você tem que trabalhar, você faz o que com ele? Essa situação talvez seja uma das mais difíceis de serem solucionadas. É dificílima. Né? A gente vê muitos idosos que antigamente tinham alguém que ficava por ali o dia todo, que também não é uma condição ideal. Não estou dizendo que isso seja o ideal, muito pelo contrário, isso é péssimo. Mas hoje a gente tem notícias de muitos idosos que, por conta de tudo isso, ficaram praticamente sem ninguém para cuidar, né? Isso. É uma situação muito complicada essa. Essa talvez entre todos aí, né, da empregada doméstica em si, trouxe algumas novidades difíceis às vezes de serem implementadas, como essa que a gente falou do repouso, né? Mas a do cuidador é pior, né? Porque a jornada de trabalho dele deve ser respeitada, ele pode trabalhar um limite de horas por dia. São 8 horas também. Ele, por outro lado, ele tem um horário de descanso também, entre o fim de uma jornada e o início de outra, tem que ter um intervalo de 11 horas, né? Então tem todo... Então, para atender a lei, você tem que ter 4, porque se você tiver 3, você atende durante a semana, mas você tem que ter um fim de semana. Seria 4. É possível... Quem é que consegue pagar 4 empregados para cuidar de um idoso? É muito difícil. Talvez, eu não sei... Assim, acho que o Estado teria que ter adotado também uma outra providência nesse sentido, para poder resolver o problema dessas pessoas. Isso. Porque com um salário mínimo, ninguém consegue contratar 4 empregados. É difícil. Realmente essa situação do cuidador... o idoso recebe um salário mínimo e ele tem que contratar 4 pessoas para cuidar dele. Como Exatamente. É que faz? Eu lembrei de um detalhe. No projeto, né, da lei que vai regulamentar o direito das domésticas, né, está previsto lá a possibilidade de uma jornada de 12 por 36. Ou seja, a pessoa trabalha 12 horas direta, né, com esses intervalos lá de 1 ou 2 horas, né, mais vamos por 12 horas, e depois descansa 36. Isso vai ser possível se a lei for aprovada, o projeto de lei for aprovado tal como ele está. Mas, de qualquer forma, não resolve o problema totalmente. Por quê? Porque nós vamos precisar ter mais do que 3 pessoas para poder fazer o revezamento. O que eu penso na condição de um idoso aposentado com um salário mínimo, doente, e ele não tem mais como
não tem mais como sobreviver. Eu acho uma situação gravíssima, de extrema indignidade, né? A que eles estão sujeitos. Não que o cuidador seja quem deve pagar o pato por todo esse problema, mas acho que é uma coisa que está posta aí para a sociedade reivindicar, porque para as crianças existem as creches, para os idosos também existem algumas coisas, né? Algumas prefeituras mais preocupadas permitem, existem, já têm implantado, mas de um modo geral não é o que a gente vê por esse Brasil afora, né? Exato, não há algo ainda pronto para resolver esse problema, mas eu acredito que isso, né, como é um problema, né, real, concreto, ele vai ter que ser solucionado. Não sei qual vai ser a solução ainda. Possivelmente a criação de casas, né, para acolhimento dessas pessoas idosas, né, e óbvio, por conta do governo. Certo? Então, talvez, não sei, aí é uma questão de previsão, então os governantes... Isso é que deveria ser feito. Eu imagino que sim, que seria uma solução em que o ônus não ficaria nem com a pessoa idoso, né, nem com o doente, né, mas de uma forma, esse ônus seria distribuído por toda a sociedade. E muito menos com o cuidador, que é um empregado como qualquer outro e tem que fazer jus a todos os seus direitos. Né? Esse é o ponto. Não se pode esquecer, né, que o cuidador é empregado, ele tem também os seus direitos ao lazer, ao descanso. Mas né? aí é que está a dificuldade, né? Porque antigamente havia uma situação gambiarra, né? Exato. Você tinha 2 cuidadores, um ficava de dia, outro ficava de noite, e pagava-se um pouco mais de um salário, normalmente a média era um pouco mais de um salário por conta disso, mas hoje se a gente for obedecer todos os comandos legais, se tornou impossível, então é uma situação bem complicada. Com certeza. O papo está super legal, mas nós vamos ter que dar uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, fique por aí.